Olá, meninos e meninas. Vamos falar sobre a creatina. Essa é uma parceria entre o meu canal Nado Conhecimento, em Okigami, né? E a Performance Science Nutrition. Essa aula chega até você de forma gratuita em função dessa parceria. Hoje nós vamos falar sobre creatina e sua atividade. Eu tenho mais duas aulas, uma voltada como recurso ergogênico e o outro para patologias. A creatina é um derivado de aminoácido que você tem a estrutura da creatina. Você usa ele principalmente para transportar energia, né? Então você fosforila a creatina usando o fosfato do ATP e depois você leva essa energia na forma de creatina, fosfato ou fosfocreatina, e lá onde você está gastando ATP, gerando ADP, você refaz o ATP, ou seja, você refaz o trifosfato de adenosina onde você gasta. Você não transporta direto o ATP, você transporta energia na forma de fosfocreatina. E há um conceito e há uma dúvida se existe uma demanda reprimida. Nós sabemos que alguns pacientes, como pacientes idosos, pacientes com diabetes, né, eles têm deficiência de creatina. Eles não conseguem fazer na quantidade que deveriam, exatamente por problemas metabólicos, né. A maior fonte de creatina na alimentação normal é a proteína de origem animal, né. A creatina é fundamental para você manter suas funções metabólicas. Você precisa de energia para tudo, né? Para contração muscular, mas também para o seu neurônio funcionar. Então, a creatina hoje, ela é considerada uma coenzima mitocondrial. Ela foi, como eu digo, né? Ela foi promovida para a coenzima mitocondrial. Você fabrica a creatina no seu organismo usando a glicina e a arginina. Aí você faz o ornitina e o guanidina acetato, né? O guanidina acetato você metila ele fazendo a creatina e você usa a S-adenosilmetionina. Para você fazer a S-adenosilmetionina, você precisa da metionina e fazer a metilação da metionina. A metilação da metionina pressupõe que você precisa de B6, B2, ácido fólico e B12, né? E aí você faz o seu S-adenosilmetionina, metila o guanidina acetato, faz creatina, mais S-adenosil-homocisteína. Ou você pode ingerir a partir da alimentação, ou você pode tomar um suplemento, né? E essa creatina no seu corpo, ela pode ser utilizada para transportar energia na forma de fosfocreatina, ou ela pode ser hidrolisada diretamente para creatinina, e você elimina no rim. Nós usamos a eliminação de creatina no rim para avaliar insuficiência renal, né? Não que a creatina cause insuficiência renal. A creatinina, que é um derivado catabólico da creatina, é um marcador, ou seja, nós usamos para avaliar se você está funcionando, se você está eliminando bem a creatinina, se o seu rim está funcionando perfeitamente. Então aqui você tem a reação, né? Aqui você tem a sua arginina com a sua glicina reagindo, formando guanidina acetato. Aí você vai lá e faz a metilação, né? Usando a S-metionina, aqui o metil que você doa para cá, pronto, aqui a sua creatina está pronta, né? E a creatina pronta uma vez, ela vai ser distribuída. Você tem uma taxa de fabricação e uma taxa de perda que nós devemos analisar, porque a creatina, em ambiente aquoso, ela hidrolisa. Não adianta você mexer no pH, que ele hidrolisa e forma creatinina, né? E aí você distribui a creatinina pelo seu corpo e você vai utilizar no seu músculo, no seu neurônio, né? Você vai usar em todas as suas células. Se você parte da premissa que precisa de ATP, você precisa de creatina. E o que você faz, né? Você pega essa reação vai para os dois lados, né? O ATP do fosfato para a creatina faz a fosfocreatina ou creatina fosfato e o ADP, o difosfato de adenosina. Mas também você pode, lá onde você gastou ATP, fazer a reação reversa, né? Fazer o ATP novamente para você usar como fonte de energia. E quem que é a enzima que catalisa a reação? A creatina quinase, né? Que extravasa quando você tem lesão muscular. E você precisa do magnésio, né? Ou seja, o ATP é um sal magnesiano. A creatina fosfato precisa do magnésio também. Então, para fazer essa conversão toda, você precisa ter magnésio. Por isso que pacientes que têm deficiência de magnésio podem ter problemas do uso do seu trifosfato de adenosina, né? E é lógico, você fabrica ou você ingere, né? Essa creatina, ela será distribuída pelo corpo, mas ali naquele caminho sempre você está perdendo creatina, gerando creatinina, que será eliminada da sua urina. Chegou na sua célula, você vai fosforilar. A creatina fosforilada, é a fosfocreatina ou creatina fosfato, é estável, né? E aí essa creatina fosfato vai ser quebrada pela creatina quinase e vai refazer seu trifosfato de adenosina para você quebrar usando a TPase, para você catalisar suas reações químicas, né? Na contração muscular, se você não refaz o ATP, é lógico que você não contrai seu músculo como deveria, né? Mas pensa assim, a creatina é importante para você
não produziu ATP, mas usou ATP que você produz. A creatina é um osmólito, então ela retém água. A creatina tem atividade anti-inflamatória, porque a falta de creatina gera radicais livres e gera inflamação. A creatina pode diminuir a homocisteína no plasma, porque aí você não precisa fazer a metilação, né? A creatina, segundo estudos, melhora a densidade vascular, diminui o estresse oxidativo, diminui a inflamação, diminui o dano muscular causado por esses dois caminhos, a inflamação e o radical livre, né? Então a creatina, além de ser um recurso ergogênico, ele tem uma atividade benéfica, fazendo uma espécie de efeito preventivo. Aqui você tem um exemplo do metabolismo mitocondrial que refaz o ATP e a creatina que leva essa energia lá onde você está consumindo ou gastando. Imagina que essa célula seja um neurônio, né? Você vai precisar da creatina para levar a energia lá onde ela está sendo gasta. Se for seu músculo, você sabe, vai precisar também. Se for seu coração, um cardiomiócito, a mesma coisa, né? Então a creatina é fundamental para transporte de energia. E aqui você tem também, lógico, para você manter o seu gasto de ATP, ou sua contração muscular, ou sua função celular, você precisa de energia, você precisa de ATP, então você precisa de creatina também. Não importa onde você está gerando a energia. Pode ser no citoplasma, pode ser na mitocôndria, você precisa fazer a creatina fosfato para você usar a energia onde você precisa, né? E aqui você tem novamente a creatina nos seus vários papéis, protegendo o DNA e o seu RNA, diminuindo seus lipídios circulantes, né? Mantendo as suas bombas ATPase dependentes, né? Então toda aquela bomba de sódio, potássio, cálcio, né, que você aciona nas suas células, você precisa de ATP para isso, então você precisa de creatina, né? A estabilidade da membrana celular também precisa de creatina, o recrutamento e a densidade dos seus vasos, a função mitocondrial. A creatina, como eu falei para vocês, ela foi promovida a coenzima mitocondrial, né? Se você vai fazer o óxido nítrico, você precisa de creatina, então você precisa de creatina para tudo. Imagine em qual local você não precisa de energia para fazer sua reação. Aqui você pensa assim, é um cardiomiócito, né? Então você tem sua mitocôndria aqui fazendo o seu ATP, né? A cadeia de transporte de elétrons. E a creatina está aqui levando energia para onde? Para onde você tem as miofibrilas. Imagina se você tiver falta de creatina nesse cardiomiócito. Ele não fará contração muscular como deveria. Automaticamente você compromete a função do coração. Você já pensou, creatina, paciente que tem problemas cardiovasculares? É uma opção adicional, né? Ou espermatozoide, né? Aqui você tem as mitocôndrias que ficam localizadas nessa região do espermatozoide, na parte terminal da cabeça, né? E ele, lógico, ele precisa movimentar a cauda, né? E ele precisa de quê? De ATP. E aí aqui a mitocôndria faz o ATP e a creatina leva para cá, né? Então para você ter uma motilidade espermatozoide, você precisa de creatina. Lógico, para você contrair seu músculo, você precisa de creatina. Então a creatina ela mantém sua quantidade de ATP suficiente para você fazer uma contração melhor. Automaticamente você vai ter uma mecanotransdução maior. Nessa mecanotransdução vai aumentar seu emitor. Você vai ter uma resposta anabolizante melhor com a quantidade adequada de creatina, sem contar que a creatina retém uma aguinha no seu músculo, porque ela é um osmólito. Automaticamente você fica com o músculo maior, principalmente por conta do anabolismo, né? Não só da retenção de água. Então, por ser o agente osmólito, ele pode dar um efeito imediato, né? Bastante interessante, mas ele também propicia um estímulo melhor para você fazer suas miofibrilas, né? Então a creatina tem sido usada para tratar sarcopenia. A creatina é fundamental em osteoporose, obesidade e fragilidade, né? Se você precisa contrair seu músculo para se movimentar, evidentemente você precisa da creatina para isso. A creatina no seu sistema nervoso central é associada à diminuição da excitotoxicidade. Se você tiver falta de creatina e você tiver, por exemplo, uma isquemia, você terá depressão do ATP, automaticamente você terá morte celular. Se você tem creatina, você repõe esse ATP. Então ele diminui a citotoxicidade e o dano pelo radical livre. Por quê? Quando você quebra o seu ATP e gera o AMP, um monofosfato de adenosina, o AMP ele terá que ser degradado para adenosina, hipoxantina, xantina e ácido úrico. Quando faz isso, quando seu músculo faz isso, o seu cérebro faz isso, você gera radicais livres, né? E aí você contribui com a morte celular. Então a creatina tem efeitos não energéticos, tem um estímulo, que eu acredito que se fala que é efeito não energético, mas que pode depender da energia. A mecanotransdução estimula PI3K, KT e mTOR. A produção de energia é fundamental para você fazer óxido nítrico, né? Tem um efeito anti-inflamatório, porque se você diminui a produção de energia, você tem o estresse oxidativo e a inflamação.
estimula sirtuína 1 e AMP4, bom, isso tudo bem, isso não tem efeito, não é relacionado à produção de energia. Tem atividade antioxidante, estabiliza a membrana celular, melhora a sua síntese de ATP, né? Limita ao excesso de cálcio dentro da sua célula e previne a apoptose. Então a creatina tem muita aplicação além dessa que nós usamos normalmente, né? E qual que é a que nós mais usamos? Nós consumimos creatina para que você refaça seu ATP ali nas suas miofibrilas, para que a sua contração muscular seja mais eficaz, né? Porque se faltar a creatina, você não vai ter energia, ela não vai ser transportada de onde ela é gerada para onde ela é gasta, né? E aí você terá a diminuição da sua força, mas também você terá um benefício no sistema nervoso central. Então a creatina é um suporte energético. Eu falo sempre, eu comparo sempre com meus alunos que a creatina é como se fosse um fio de transporte de energia. De onde ela é gerada para onde ela é gasta, né? Mas a creatina também é associada à estabilização dos fosfolipídios da membrana celular. Ela inibe o estresse oxidativo e modula o cálcio, diminuindo a agressão metabólica. Olha que interessante, porque a creatina tem vários papéis, né? Estimulando e na minha opinião, via mecanotransdução, o sistema anabolizante. Ele vai ter um benefício na inibição da angiotensina 2, né, que pode trazer um benefício na pressão arterial, diminui o estresse oxidativo, inibe a MPK, gera um sinal metabólico muito interessante. Os estudos mostram que diminui a resistência à insulina também, né? Então a creatina é muito útil no seu corpo. Na verdade, se você não tiver creatina, você morre, porque você não usa energia, né? É lógico que você pode fabricar, mas fabricar acaba sendo muito custoso para alguns pacientes, particularmente os velhinhos, né? No seu sistema nervoso central é a mesma coisa, você precisa de creatina para que todas as suas células da glia e o seu neurônio funcionem. Então você pega ele do seu vaso, né? O astrócito é que pega ele lá, e aí você vai transportando, né, por oligodendrócito, por neurônio, e eles vão usar como o músculo usa, para transportar energia. Então a falta de creatina vai gerar o que? Disfunção no sistema nervoso central. Então a creatina pode proteger e melhorar a sobrevivência do neurônio em algumas desordens, como Alzheimer, Parkinson. Aqui você tem o exemplo Huntington, né? Mas a creatina é usada como recurso cognitivo. O consumo de creatina tem demonstrado melhorar a função cognitiva, particularmente em pacientes idosos, né? Olha que interessante. Aqui você tem a perfusão sanguínea levando a creatina para você, né? No seu cérebro, a creatina atuando como neuroprotetor. Lembrando, a creatina ela é também liberada na fenda sináptica e estudos sugerem que ela seja um neurotransmissor. Ainda não chegamos a esse ponto, mas sugere que ele trabalha como neuroprotetor. E é lógico, é fundamental para que você produza sua energia e use essa energia para o seu benefício, né? Então essa reação de creatina, ATP, acontece em todas as suas células. Quando deixar de acontecer, a sua célula evidentemente morrerá. Isso vai acontecer no seu músculo, no seu fígado, no seu rim, nas suas células endoteliais, no seu intestino, no seu cérebro. Então a creatina tem esse benefício de estabilização metabólica. Não pode faltar a creatina. Quando você tiver falta de creatina, você terá falta de energia. A creatina tem demonstrado efeito neuroprotetor e antidepressivo, né? Olha que legal, aqui você tem o efeito antidepressivo da creatina, modulando receptores de glutamato tipo N-metil-D-aspartato, aumentando o BDNF, inibindo o efeito inibindo o efeito inibitório do BDNF do cortisol, né? O cortisol diminui seu BDNF. O que é o BDNF? O fator neutrófico derivado do cérebro. É uma neurotrofina. A creatina bloqueia essa inibição, aumentando o seu BDNF, propiciando uma plasticidade neuronal mais eficaz, né? Então a creatina, por exemplo, ela pode ser um suplemento, e às vezes o pessoal esquece, em desordens neurodegenerativas. Porque na desordem neurodegenerativa você tem falha energética, né? E essa falha energética pode ser piorada pela falta de creatina. Imagina você, seu tecido está inflamado, tem neurodegeneração, tem uma desordem como Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose múltipla. A creatina é fundamental para você usar melhor a sua energia. Aqui você vê o exemplo do uso da creatina para melhorar o uso de energia no paciente com Alzheimer, né? Inclusive melhorando a memória. É lógico que você não vai resolver o problema 100%. É um auxiliar no tratamento. Aqui em Parkinson também é a mesma coisa, né? A creatina como fonte de energia. Na esclerose lateral amiotrófica também, né? Um transportador de energia, ou seja, ele vai propiciar um uso melhor da energia que é produzida pelos seus neurônios para que você tenha uma eficácia metabólica maior. E aqui é a doença de Huntington. Olha que legal, né? Então a creatina tem demonstrado benefícios vários, como ela otimiza a função muscular e o músculo tem GLUT4.
alguns estudos sugerem que ela diminui a resistência à insulina, né? Então ela aumenta a trocação de GLUT4, melhorando a captação de glicose pelo estímulo da insulina ligando ao seu receptor, né? Esse é outro efeito da creatina que vamos discutir durante a outra aula na parte de aplicação em patologias, né? Os estudos mostram que, a despeito da creatinina, na verdade, ser um marcador de função renal, o paciente com doença renal crônica tem déficit de creatina. Aí você pensa assim, poxa, eu vou dar creatina para esse paciente? Olha, é interessante você administrar pelo menos o guanidino acetato, né? O guanidino acetato seria, na minha opinião, mais interessante usar aqui, mas a creatina, o paciente com doença renal crônica tem déficit de creatina, já está comprovado, é isso que leva a falha cognitiva, perda de massa muscular, mialgia e fadiga. Pensa assim, se ele faz hemodiálise, eu não vejo por que ele não ingerir a creatina, né? Pensa assim que no futuro a gente vai estar administrando creatina para esses pacientes. Nos pacientes com esclerose múltipla, a creatina também tem demonstrado efeito neuroprotetor, né? Melhora, otimiza a produção de energia, o gasto de energia, na verdade, né? Propiciando uma melhora da função do seu neurônio, né? Então, daqui a alguns anos você verá corriqueiramente os profissionais da área de neurologia prescrevendo creatina para os pacientes, né? Efeito anti-inflamatório, efeito antioxidante, melhor uso da ATP, um efeito modulador do glutamato, diminuindo a neurodejação e efeito neuroprotetor. Com isso, a creatina pode ser um bom produto para a fadiga pós-viral, né? A fadiga pós-viral é uma fadiga por inflamação, que principalmente estimula a neurotransmissão glutamatérgica e diminui a síntese de ATP, mas aumenta a produção de radicais livres, né? A suplementação de creatina tem demonstrado benefício em várias patologias. Existe uma questão, uma pergunta se não é melhor dar um guanidino acetato ou a creatina. Até hoje os estudos têm demonstrado principalmente o benefício da creatina. É um produto barato, você encontra fácil para utilizar, né? E eu usaria a creatina nesses pacientes se você quer otimizar a função do cérebro dos seus pacientes, né? Inclusive melhorando a função cognitiva. E os estudos mostram, né, que se você tem uma falta de pool de creatina, e você administrando a creatina no paciente, você aumenta esse pool de creatina para que o paciente tenha melhora de uso da energia e o metabolismo energético perdão, otimizado, né? Aqui você tem alguns usos da creatina que não são para atividade física, né? Câncer, citopatias mitocondriais, diabetes tipo 2, depressão, osteoartrite. Vamos pensar aqui nos comumente mais benéficos. Olha assim, deficiência de produção de creatina, insuficiência cardíaca, distrofia miotônica, doença de Huntington, distrofinopatia, sarcopenia, né? Outros que podem ser possivelmente benéficos, diabetes, depressão, osteoartrite, miosite, né? Parkinson, Charcot-Marie-Tooth, câncer. Então existem várias possibilidades e os estudos estão andando, né? Os estudos estão indo ver se a creatina vai trazer esse benefício. E a creatina realmente, quando você ingere a creatina, né? Você tem um aporte maior ao seu músculo. Eu sugiro que você dilate a sua artéria para melhorar a perfusão e aí você aumenta a quantidade de creatina total lá no seu paciente, lá no músculo ou no cérebro, né? Aumentando a quantidade de creatina, evidentemente, aquela reação de transporte de energia será o suficiente, né? Uma pergunta que se faz sempre é quando utilizar. A gente utiliza, e você sabe que tem um esquema de utilizar uma dose elevada durante uma semana, 21 gramas durante 7 dias, ou 3 gramas durante um mês, né? Ou 21 dias, para você atingir uma saturação. Então, os estudos sugerem que pré-exercício você atinge uma saturação, se você usar, durante o exercício também e pós-exercício também. O fato é que ainda está em discussão quando que eu devo usar uma creatina, né? Sempre se fala muito no momento adequado, mas eu vou confessar para vocês que no momento eu só me preocuparia em aumentar meu pool de creatina. Eu dividiria a dose de creatina em 2, 3 vezes ao dia e usaria a creatina sob demanda, né? Vai diminuir o processo inflamatório no músculo, vai melhorar o anabolismo, vai propiciar uma mecanotransdução melhor, vai aumentar a sua produção de ATP. Então a creatina é um bom produto, que é um suplemento ergogênico, tem atividade anticatabólica e anti-inflamatória. Por quê? Porque se você tiver falta de creatina, você gerará estresse oxidativo e inflamação. Então a creatina é um bom produto para você trabalhar nessa área, mas também a creatina é um bom suplemento para o seu sistema nervoso central. Vai diminuir a dor, porque a dor pode ser originária da inflamação e do estresse oxidativo, né? Aumentar o pool de creatinina sempre vai ser benéfico. E você tem aquelas opções de usar a creatinina durante a fase, né, de sobrecarga que nós falamos, né? Então, o momento adequado de se usar a creatina, o que a gente está sabendo disso, né? Quando você suplementa a creatina, se aumenta a creatina no músculo, né?
Vários fatores podem modificar essa quantidade de creatina. O consumo de carboidrato junto, segundo os estudos, aumenta essa quantidade de creatina, né? A suplementação é muito próprio exercício pré-superior para aumentar a creatina no músculo. Então, quando você suplementa bem ali próximo na atividade física, pode trazer um benefício maior. E é lógico que o que a gente não sabe, né? A gente não sabe se como é que vai se esse conteúdo vai permanecer alto. A gente não sabe se você vai aumentar o conteúdo e vai aumentar essa performance só por você ter administrado a creatina e ter aumentado a creatina naquele momento, você aumenta a performance naquele momento. Então, existem algumas dúvidas, né? E a creatina ela tem demonstrado vários efeitos, né? Mas o principal efeito é esse transporte de energia, melhora as suas bombas, melhora a captação e liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, melhora a função mitocondrial, né? Tem os efeitos antioxidantes, na verdade ela tem o efeito antioxidante direto, mas se você tem creatina, você não forma ATP não forma radical livre pela degradação do ATP. Então a creatina tem vários efeitos, né? Alguns estudos sugerem modulação de genes, diminuição do processo inflamatório, baixa homosteína nos estudos não tem demonstrado um benefício muito grande, é um osmólito, né? Os estudos mostram que com o processo de envelhecimento a nossa creatina cai. Você pode notar que a creatina fosfato e a creatina caíram, né? Até a creatina livre caiu, a ATP até que não. O que sugere isso? Né? Que eu estou fazendo ATP, mas não estou usando, né? Então os pacientes com mais de 50 anos, forçosamente seria bom eles usar uma creatina todo dia durante a atividade física, né? Se isso acontece no músculo, acontece na cabeça também. Eu fico me perguntando, né? Então, suplementar a creatina, você pode fazer a sobrecarga, você pode fazer o uso diário, geralmente 3 gramas por dia, a sobrecarga por 7 dias você usa em torno de 20 gramas, né? Depois você faz a dose de manutenção, vai depender do tamanho do cara, né? Se você faz para o músculo, evidentemente, né? 3 a 5 gramas no dia a dia. Aqui você tem um estudo mostrando que quando você consome a creatina, você aumenta a creatina no músculo, mas quando você faz com uma sobrecarga de carboidrato, você aumenta mais ainda o acúmulo, né? A creatina, quando você toma, você vai acumulando ela e vai fazendo o que a gente chama de sobrecarga. Então você vê que realmente acontece esse aumento. Olha, você vê basicamente a creatina total aumenta bem nos pacientes, né? Aqui você vê a creatina monoidratada, né? São 2 doses, né? Então é lógico que a curva é diferente porque as doses são diferentes, né? Então a creatina é bem absorvida. Aqui você tem uma simulação da creatina administrada em diferentes momentos também para manutenção do nível plasmático, né? Porque acontece sempre assim, né? Quem é farmacêutico sabe, você toma a creatina, ela sobe do plasma, depois cai, depois sobe, depois cai. E esse paciente vai ter uma creatinina aumentada, né? Eu vejo muito atleta profissional com a creatina aumentada. A creatina monoidratada é a melhor opção, né? Você pode ouvir a conversa que você quiser, mas hoje em dia a creatina monoidratada é a melhor opção. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, né? A creatina, não interessa o pH, ela vai degradar para a creatinina. Então aquela história de mexer no pH para estabilizar é balela, tá bom? Então olha só que interessante, aí quando você tomar a creatina, você pode aumentar a creatina na urina, isso pode acontecer, né? Pode aumentar no sangue também, exatamente pelo excesso que você está consumindo, né? E não quer dizer que você tenha insuficiência renal, você tem que usar outras metodologias para a insuficiência renal. Existem enzimas importantes para você produzir a creatinina, e quando você suplementa a creatinina e você não está precisando, o que vai acontecer muitas vezes é que a sua própria enzima de síntese diminui. Mas alguns estudos mostram que você aumenta a transaminação, hidrogenação, aumenta o óxido nítrico e aumenta o ciclo da ureia, ou seja, sugere que você tenha uma resposta de anabolismo, né? Isso é muito interessante. Legal, meus meninos, esse é o final da primeira parte. Aguardem a segunda e a terceira, porque vem coisa interessante por aí. Beijão para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.